Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao Pode Te Ajudar, o podcast da Unimed Jaraguá do Sul. Um espaço pensado para levar até vocês informações sobre saúde, qualidade de vida e mudança de hábito. E por falar em saúde, o mês de maio é um mês muito importante para a Unimed Jaraguá do Sul, porque celebramos 25 anos de história em Jaraguá do Sul e região. E para esse episódio especial em que vamos falar da nossa trajetória, convidamos o nosso gerente geral, Santori. Obrigada, Santori, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. E para a gente começar, fala um pouquinho da tua história, né? Quando que a tua história se encontra com a história da Unimed, por onde tu passou e como que tu chegou até aqui. Tá ótimo. Olá, pessoal, tudo bem? Primeiro, um prazer enorme, Ana. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. É sempre muito bom a gente falar um pouquinho do que nós acreditamos e daquilo que nos move, né? Eu tenho quase 30 anos de história com a Unimed, então eu gosto muito de brincar. Não é que eu sou velho, que eu comecei cedo. E, de fato, eu trabalhava... eu sou natural de Caçador, né? Fica no meio do estado de Santa Catarina. Tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que vendia equipamentos de informática e prestava serviço para a Unimed em Caçador. E aí, na ocasião, essa Unimed, né? Ela estava passando por um processo de singularização, que era ter a sua independência e começar a operar como uma Unimed, e precisava de alguém para TI nesse momento, né? E aí foi onde eu comecei a minha trajetória dentro da Unimed, dentro do cooperativismo, então sendo responsável pela TI, mas uma TI que fazia de tudo, né? Então dava suporte para médico, fazia serviço de banco, fazia trabalhos operacionais, e aí isso foi fazendo com que eu adquirisse cada vez mais o conhecimento de negócio. Então, estava muito envolvido com todas as operações da Unimed. Então, foram 9 anos trabalhando, né, na Unimed Caçador. A gente vai falar depois um pouquinho, acho que, sobre a estrutura Unimed, né? Então, cada estado tem uma federação e tinha uma oportunidade, né, na federação para vir para a área de tecnologia também. E aí eu me candidatei e acabei vindo para a área de TI. Fiquei 17 anos na Federação de Santa Catarina, responsável pelos sistemas que são o carro-chefe da gestão, né? Então, todas as operações da Unimed ela precisa de algumas soluções e nós desenvolvíamos esse software para isso acontecer. Há 2 anos atrás, mais ou menos, eu tive a oportunidade de ir para uma empresa, uma multinacional de tecnologia que vendia soluções para o sistema Unimed também, então muito focado em relacionamento comercial. Mas aí o sangue é verde, né? Eu queria voltar para o sistema Unimed, né? Apesar de ter tido uma experiência maravilhosa e uma empresa muito, muito conceituada, mas a Unimed de Jaraguá do Sul tinha uma oportunidade, né, para estar aqui como gerente, e aí isso bateu forte e deu certo, passamos o processo. Estamos aí há 1 ano e meio na Unimed Jaraguá do Sul. Estamos. Uau! Uma história longa, né? Longa, né? Eu tenho que resumir um pouquinho, né? Porque nesses anos todos aí muita coisa acontece, né? Sim. Tu falou já um pouquinho do sistema em si, né? Porque a Unimed é uma marca que muita gente conhece, mas nem todo mundo sabe como que funciona, né, esse sistema cooperativo tão grande. Então, explica um pouquinho melhor pra gente o que é a Unimed a nível nacional, né, e como que ela é organizada. Perfeito. A Unimed, ela é a maior cooperativa de trabalho médico do mundo. Então, ela já tem essa grandeza, né? Ela é organizada, né, em 3 graus de cooperativa. Então, a cooperativa ela é um modelo de negócio da Unimed. Então, isso é um grande diferencial. A cooperativa de 3º grau, que é a Unimed do Brasil, ela congrega todos os estados que têm as federações, que são as cooperativas de 2º grau, que é a associação de todas as Unimedes que fazem parte daquele estado ou daquela região, que são as cooperativas de 1º grau. Então, estruturalmente, é mais ou menos assim que se organizam, para ter toda essa parte de marca, de modelo, do assistencial ser padronizado no Brasil. Então, a Unimed ela cobre 93% do território nacional, né? Então, mesmo em regiões longínquas, aí tem a presença da Unimed, e a confederação, que é a Unimed do Brasil, tem esse papel de mostrar, né, como que a marca deve ser padronizada.
Então, primeiro ponto, né, do sistema Unimed, do sistema de cooperativa, é que são 340 cooperativas no Brasil e são 340 empresas independentes do ponto de vista administrativo. E aí, quando a gente chega especificamente em Jaraguá do Sul, existe uma Unimed aqui, que ela vive e respira a cidade. Então, tudo que sai, né, de faturamento, tudo que sai de prestação de serviços é para a cidade. Então, a gente diz assim, a Unimed Jaraguá, ela é jaraguaense, ela vive, ela respira, ela está aqui, né, Jaraguá e região. Porque as Unimedes na sua área de atuação, elas têm as cidades em que elas atendem, tem Unimedes que tem mais, Unimedes que tem menos, isso, né, depende muito da característica geográfica de cada região, mas elas são responsáveis pelo aquele espaço, né, então para fazer o relacionamento, para fazer comercialização, para fazer atendimento, e essa é a grandiosidade do sistema Unimed. Então, o fato, né, de ter essa capilaridade, de estar presente em 93% do território nacional, faz com que seja aí uma grande empresa e que dê assistência e dê cuidado a um grande número de pessoas, né? Interessante. É realmente um sistema muito grande, né? Muito grande. E aí é um desafio, eu imagino, de trazer isso para o jeitinho jaraguaense, né? O que tem de único na nossa Unimed? Então, óbvio que primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, né, na minha visão, é que cada região tem sua característica, né? Então, nós temos aqui uma colonização basicamente germânica, né? E isso traz alguns aspectos, né, do nível de exigência, de qualidade, de proximidade. E isso, né, todas as empresas, né, elas são feitas de pessoas. Então, nós temos alguns públicos dentro da estrutura da Unimed. Então, a gente tem o nosso colaborador, a gente tem o cooperado, e a gente tem o nosso cliente, que é quem, de fato, busca o atendimento, quem tem as suas necessidades. E esses três públicos, eles têm mais ou menos a mesma característica. Então, a gente tem um cliente, né, exigente, de um lado, mas a gente tem um profissional dedicado do outro. Então, acho que o que faz, né, a diferença da região, assim, é que não existe nem nada que é feito que não se tenha dedicação, que não se tenha uma boa entrega, uma busca por excelência. Né? Se a gente for buscar conceito de excelência, a gente vai buscar algumas variantes, né? Mas para nós, assim, tá no DNA, que é o cuidado, é a proximidade, é entender as pessoas, é fazer com que o nosso cooperado, né, como médico, né, que prestação de serviço, todos os nossos parceiros, clínicas, os hospitais, eles tenham, né, no seu DNA e no seu propósito o cuidar, e o cuidar genuinamente, né? Então, não é só fazer com que a doença seja tratada, mas é entender as necessidades, entender os modelos, as características que se tem na cidade, na região, e colocar, né, toda a nossa energia, todo o nosso foco para fazer as melhores entregas no relacionamento e no atendimento. Acho que isso é o grande diferencial que destaca a cidade aqui. Perfeito, somos daqui, né? Feitos para pessoas daqui, né? Exatamente então isso. É bem bacana. E, Santori, o que diferencia, né, quando a gente fala assim, um comparativo com a cooperativa e outros serviços de saúde, né, de forma prática, assim, o que diferencia dos demais serviços? A cooperativa, ela já tem na sua formação e na sua essência a colaboração, né? E isso é revertido invariavelmente na entrega. Né? Então, a gente junta essa questão da etnia, né? Mais a busca por excelência, mais o modelo de negócio como cooperativa, em que todo mundo se ajuda, em que a gente busca a colaboração, né? Acima de tudo. Isso fazem algumas entregas serem melhores, né? Modelo de negócio não existe certo, não existe errado, existem características, né, positivas e não tão positivas. Então, o fato de ser uma cooperativa acaba fazendo com que a nossa decisão ela tenha que ser um pouco mais ampla, né? Então, hoje são aproximadamente 220 médicos cooperados, são 220 donos que temos dentro da Unimed Jaraguá do Sul. Então, as decisões passam, né, efetivamente. Óbvio, tem um conselho de administração que ajuda muito nos
direcionamentos estratégicos, existe uma diretoria executiva que é atuante e está no dia a dia, né? Mas qualquer coisa que tenha uma proporção um pouquinho maior, ela precisa passar por uma assembleia, né? E o fato de termos essa pluralidade, porque médicos são pessoas, né? Tem suas crenças, tem suas vivências, e isso é muito rico no sentido de trazer percepções diferenciadas e fazer com que a nossa entrega também tenha que buscar isso, né? Então, não é agradar todo mundo, mas é tentar entender o maior número de percepções e de pontos positivos para que isso seja transformado aí em pontos positivos, né? E percebido por todo mundo que usufrui dessa estrutura, né? Uhum. E aqui em Jaraguá, né, nessa cooperativa formada por médicos jaraguaense, o que mais define assim, a nossa identidade como cooperativa e no que a gente acredita? Qual é o nosso propósito? Nosso propósito, acima de tudo, independente do que vamos fazer, é cuidar, né? Mas é um cuidar mais amplo. Então, quando a gente pensa em plano de saúde, em assistência à saúde, a gente pensa muito em doença. E a gente fala, saúde é ausência de doença. Então, pode ser uma doença física, uma doença, né, psíquica, enfim, são N possibilidades. Mas nosso valor e nosso propósito, ele é além disso, né? É cuidar da saúde plena, mas não para que se transforme em doença. É cuidar antes, é entender hábito, é fazer coisas positivas para que as pessoas tenham qualidade de vida, para que elas usufruam da sua saúde de forma positiva, evitando eventos crônicos, né? Então, ninguém quer ter, né, um AVC, quer ter algum tipo de evento aí que precise de hospitalização, que precise de alguma coisa, mas somos humanos, a gente precisa, né, da assistência, mas que nós façamos da comunidade, façamos de todo o meio que a gente vive um propósito de cuidado, né, pleno, assim. Então, é buscar hábitos saudáveis, é buscar autocuidado, é buscar ações que conscientizem, né, do que pode fazer bem ou não para as pessoas, né, e que quando se tenha necessidade estejamos prontos lá para atender. Mas o grande propósito é o cuidado, e são pessoas, né, independente do papel que elas ocupam, é manter as pessoas bem. E aí é um desafio, né, equilibrar o cuidado com a gestão. E tu veio com essa missão, assim, de liderar uma cooperativa médica, né? Como que é equilibrar os números, a estratégia e, ao mesmo tempo, manter o foco nisso que tu acabou de trazer, né? No cuidado com as pessoas, sejam os colaboradores, os cooperados, a nossa comunidade, nossos clientes. Parece muito antagônico, né? É inversamente proporcional, né? O cuidado contra o custo e investimento que se tem. E eu acho que vale destacar, né, que o mercado de saúde ele é altamente regulado, né? Então até um tempo não existia uma agência, né? Mas quando ela foi criada, a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela veio para trazer uma série de padronizações, uma série de práticas, né? Até para que o mercado ele seja padronizado em alguns aspectos, né? E isso traz uma série de pontos, né? Que assim, a Agência Nacional traz o incentivo para você fazer os cuidados, então as operadoras buscam uma qualificação, né, uma certificação para mostrar que elas fazem isso, e por outro lado dão uma cobertura, né, um rol mínimo de atendimento que precisam ser oferecidos nos planos de saúde. Então até aí está tudo bem, acho que esse é o nosso negócio, a gente faz, né, a base de preço, a base de atendimento pautado nisso, mas aí a gente tem uma variável que entra no meio do caminho, que é a judicialização. Então, por mais que a gente tenha diretrizes, por mais que nós tenhamos tudo muito bem estabelecido, existem ações, né, judiciais que pedem procedimentos que não estão dentro dessa possibilidade de cobertura ou coisas, né, às vezes assim um pouquinho padrão até do que está explicitamente colocado em contrato. Então, é uma coisa
de todo dia. Então, é buscar esse equilíbrio, então, demonstrando, né, para as pessoas, né, a gente fala das empresas, né, que são contratantes, das pessoas, né, que contratam o plano diretamente, então, conscientizar as pessoas das empresas, porque a gente não fala com o CNPJ, a gente fala com o CPF, né, mas sempre demonstrando com muita transparência e muita clareza, assim, o que nós temos, o que é a nossa obrigação, o que nós podemos fazer, nem tudo é uma linha reta, então existem casos em que por mais que não se tenha uma diretriz, né, bem definida de utilização, as experiências mostram que uma conduta, ela traz um desfecho melhor para o paciente, para a pessoa, a gente adota essas condutas, né, por outro lado, tem condutas que não são tão boas que a gente tenta conscientizar as pessoas, né, de que aquela conduta não é adequada. Então, de forma alguma, as operadoras, elas precisam ser vistas como vilão que, não, eu preciso e não estou tendo. Não, aquilo que você precisa e você tem direitos, sem dúvida nenhuma, você vai conseguir ter, mas o que a gente tenta buscar o equilíbrio assim, daquilo que, né, é direito, aquilo que é uma boa prática, aquilo que traz bons desfechos, bons resultados, né, dentro de um custo adequado, né, que já existem, né, como tudo na vida, como todos os segmentos, a gente tem aquilo que é bom e é caro, tem aquilo que é bom, não custa tanto, e tem aquele que é o que eu preciso, que resolve e tem um custo adequado, né, então acho que o equilíbrio é muito nisso, é de tentar entender qual é a necessidade, quais são as possibilidades e aquilo que for mais adequado para atender a necessidade. Né? No fim, né, esse jeito de cuidar, né, que é uma essência que é colocada dentro do sistema Unimed, é isso, é oferecer o melhor tratamento, o melhor atendimento dentro de um padrão estabelecido e com custo adequado. Então, um baita desafio, né? Muito grande. E chegar aos 25 anos é uma conquista, né? Mas o que esse marco representa, assim, para quem faz parte da cooperativa? E quais os próximos passos, né? O que a gente pode esperar da Unimed Jaraguá do Sul, aqui para Jaraguá do Sul e região, nesses próximos anos? O sistema Unimed ele existe há mais de 50 anos, né? O fato de comemorarmos 25 anos desse modelo, né? Em Jaraguá já tem o atendimento Unimed há mais de 25 anos, mas como instituição, né, fixada em Jaraguá, é um marco importante. Isso é motivo de orgulho, porque demonstra, né, a solidez, demonstra que é uma empresa que se preocupa, né, com o certo, né? Se preocupa com o melhor para a cidade, o melhor para as pessoas, né? É um momento também de entender assim, que o mundo está diferente, né? Quando a gente fala de futuro, é inevitável, né? Não falarmos de inteligência artificial, de modelos, mas o mais importante que temos, né? Que o que nos trouxe até aqui não é o que nos leva para o futuro, então isso já virou clichê, né? Mas é entendermos que, por mais que tenhamos inteligência artificial no nosso futuro, isso nunca vai substituir a essência Unimed, que é o cuidado e é o humano, né? Então, o trabalho médico ele vai ser muito facilitado com ferramentas de futuro, que óbvio que a gente já está antenado, já está buscando, já está investindo, tem uma atualização que nós estamos fazendo no nosso, né, parque de equipamentos de imagem, que muito mais do que equipamento físico é inteligência artificial para ajudar no diagnóstico, para ajudar na celeridade dos exames, né? E principalmente na qualidade da informação para que o médico tenha uma boa decisão e tenha um bom desfecho clínico. O público em geral, né, os clientes de qualquer segmento, eles estão mais exigentes, então não temos espaço por um modelo assim, quando eu preciso, eu vou procurar, então estamos investindo muito nesse sentido, assim, de estar muito próximo da comunidade, próximo dos nossos clientes, o espírito cooperativista, ele vai prevalecer, né, para buscar esse trabalho, né, próximo com as pessoas, então fazer com que os nossos cooperados estejam mais presentes da cooperativa, que os nossos colaboradores cada vez mais engajados com o jeito de cuidar Unimed, e os nossos clientes aí participando de todas as ações e de tudo que nós almejamos aí para fazer com que a essência seja preservada. Então, sim, sem dúvida, né? Tudo isso é construído com muita dedicação, cuidado e parceria. Uma história que é escrita assim a muitas mãos, como tu comentou, né? Nossos cooperados, nossos colaboradores, nossos clientes e a comunidade jaraguaense, né?
E qual que é a mensagem que tu deixa para a gente encerrar, né? Para todo esse público assim que faz parte da Unimed, que contribui diariamente para nossa caminhada. Independente de qualquer coisa, é que cada vez mais, né, nós estejamos próximos das pessoas. Então, que a gente olhe para nossa família, que a gente olhe para o nosso colega de trabalho e a gente perceba que essas relações humanas fazem diferença. Então, que a gente não perca a oportunidade de ver o que o mercado traz de inovação, de tecnologia, de momento, de modelo, mas que tudo isso seja feito com olho no olho, olhando do outro lado lá. Existem pessoas e são pessoas que fazem as coisas acontecerem. Vamos usar a tecnologia, vamos usar os facilitadores como meio e não como fim. E que, no final, todo mundo busca a felicidade plena, né? Então, seu bem-estar físico, seu bem-estar psicológico, que as relações humanas elas sejam preservadas e que todo mundo busque aí o seu melhor, seja tendo plano de saúde, seja não tendo plano de saúde, mas que não deixe de olhar para si, se entender, se cuidar e fazer aí com que o futuro seja sempre positivo. Isso aí. Obrigada. Imagina, Muito bom te agradeço. receber, um prazer conversar contigo, conhecer um pouquinho mais da tua história, né? Sucesso para ti, sucesso para a Unimed de Jaraguá do Sul, né? Que venham mais 25 anos aí de uma história de sucesso. Para todos nós. E se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos e familiares e siga a Unimed de Jaraguá do Sul no Spotify, no YouTube e no Instagram, tá bom? Até a próxima!